boa noite. Eu sou Maria das Dores, moro em Jandira, pequeno município da região metropolitana da Grande São Paulo. Sou mãe do Leandro, e um jovem de 22 anos, e atualmente eu sou afastada das minhas atividades profissionais como advogada. Eu estou apenas cuidando de minha mãe. E isso foi o que me impulsionou a propor uma ministração nessa caminhada de reflexão da palavra, de chamados a servir. Também o que me moveu a abordar esse tema foi um livro que o Moacir sugeriu há muitos anos e que me lembrou bem do que é ser chamado a servir de todo o coração. O livro A Espiritualidade da Arca, do Jean Vanier, me fez pensar bem o que é que faz uma pessoa com uma formação acadêmica, um acadêmico brilhante, professor de faculdade, deixar tudo mesmo para ir servir como cuidador numa instituição de cuidados com pessoas de necessidades especiais, que precisam ser banhadas, trocadas, alimentadas, porque não têm condições de cuidar de si mesmo, nem mesmo de fazer sua higiene pessoal. Isso me fez pensar, quem de nós, voluntariamente, que tenha uma vida profissional estabilizada, uma vida tranquila financeiramente, uma família tranquila, decida parar tudo para apenas cuidar de uma pessoa que necessite de cuidados. Outros, porém, não têm escolha. Quando nós temos alguém para ser cuidado, ou a gente assume o compromisso de deixar a nossa vida cotidiana para cuidar dessa pessoa, ou a gente terceiriza. Gostaria que vocês pensassem nesse sentido. E quem faria isso? Creio que só faria isso uma pessoa que tivesse no coração o chamado de servir a alguém que precise, ou servir o reino de Deus. Há alguns anos estive com os alunos do colégio onde trabalhava. Eu era estagiário, começo de carreira. Estivemos no quartel de Quitaúna, em Osasco, São Paulo, e ali na parede de da entrada do quartel tinha um lema escrito: quem não vive para servir, não serve para viver. Forte isso, não é? Fiquei bastante preocupada. Isso me fez remoer várias vezes. Quem não vive para servir, não serve para viver. Então pensei no meu coração, se para o cidadão alistado no exército terreno da vida normal é um requisito fundamental, imagine para nós, cidadãos do reino dos céus. É algo que nos faz pensar. O Senhor Jesus também nos dá o exemplo. Se lermos o Evangelho de São João, no capítulo 13 até o 16, ele diz: se alguém quer ser servo, eu tenho dado exemplo, seja aquele que serve. Né? Servir é algo que exige de nós um coração disposto, um coração tratado pelo nosso Deus de uma maneira tremenda. Estar a serviço não é para qualquer um. Eu tenho vivido a experiência de pessoas que falam: eu não consigo limpar uma pessoa, dar banho, trocar uma fralda com os dejetos do corpo dessa pessoa, é impossível para mim. Para ser bem sincera, eu confesso que já pensei assim, até que Deus foi trabalhando no meu coração e em minha vida, e hoje com tranquilidade. Mas tem muitas outras coisas que nós acreditamos que não sejamos capazes. O
Leandro, que está aqui me colaborando com a ministração, fazendo o vídeo, me fez passar por uma situação que eu nunca pensei que tivesse coragem de fazer, porque, gente, eu sou mole, eu não suporto ver uma agulha de injeção. Imagine ver uma pessoa ferida com sangue esguichando. Há alguns anos ele estava brincando com a nossa cachorra no quintal e a cachorra o feriu bastante no rosto. E a hora que eu vi aquilo, eu confesso que quase caí para trás. Mas precisava prestar o socorro, precisava me acalmar. E eu louvo a Deus porque um irmão ligou naquele momento e eu pude falar, olha, a situação é essa, ele veio correndo, nos ajudou, levou o meu rapaz para o hospital. E lá ele ainda me deu o maior suporte. Eu não precisei entrar na sala com o Leandro para ver a sutura, porque isso já era muito difícil para mim. Eu confesso que acho que sairia correndo. Mas atualmente, se precisar, olha, eu entro sim e vejo a sutura, não tem problema, porque nesses dias cuidando de minha mãe, eu aprendi a não só dar banho, trocar, limpar, mas eu não sei se alguém de vocês já presenciou, já conviveu, a não ser quem é enfermeiro, profissional da saúde, mas nós, pessoas comuns, quase sempre não temos que passar pela situação de presenciar uma pessoa morrendo. E no período em que minha mãe esteve hospitalizada e passou vários dias numa unidade de pronto atendimento, não foram uma ou duas, mas muitas pessoas que eu presenciei falecer, dar o último suspiro, e aquilo me marcou profundamente. Eu aprendi até onde vai o limite entre a vida e a morte. E tudo isso estou falando por quê? Porque nós somos chamados a servir no reino dos céus de maneira extrema. Nós não temos nenhuma capacidade, nenhuma condição. Quem nos capacita é o Senhor, quem nos chama é o Senhor. As credenciais do cidadão do reino de Deus, o seu chamado, a unção de Deus sobre sua vida, e a capacitação vem do Senhor, vem de Deus, não é nossa. Mas, e para servir em nossa casa, em nossa família, cuidando de familiares muito enfermos, de familiares idosos, de familiares extremamente independentes. Precisamos também ter o chamado? Olha, eu acredito que sim. Eu creio firmemente que sim. Mas qual é o principal requisito para isso? Irmãos, creio eu que é um coração disposto. Fazer o que estamos fazendo como se fosse para o Senhor. Ter a certeza de que não se trata apenas de uma obrigação moral, de uma obrigação filial, de um compromisso familiar. Fazer para o Senhor. Quando o apóstolo Pedro, lá em Mateus 28, Mateus capítulo 18, versos 28 e 29, declara a Jesus, nós deixamos tudo e te seguimos. Qual é a nossa recompensa? Eu pergunto a mim mesmo, mas o que é deixar tudo? E o Senhor sempre me responde. Eu precisei interromper meus afazeres profissionais para cuidar de minha mãe e também de minha irmã. E eu confesso, tem sido desgastante e muitas vezes penoso. Eu não necessito da solidariedade nem da compaixão. Eu preciso de ajuda mesmo, do trabalho braçal. E muitas vezes isso dá um vazio, um sentimento de injustiça. Cadê os outros que não vêm me ajudar? Até que um dia eu precisei realizar uma compra urgente de frutas e no caminho eu encontrei um amigo de infância.
esse meu amigo só tinha um irmão que era muito mais, de quem eu era muito mais amiga. Nós convivíamos muito. Durante toda a infância, adolescência e juventude nós éramos inseparáveis. Mas esse meu amigo faleceu há mais de 20 anos. A mãe dele, como a minha, é bem idosa. Mas a mãe dele não é tão idosa quanto a minha, mas necessita também do mesmo cuidado porque ela é portadora de Alzheimer. E esse meu amigo, o irmão desse meu amigo que faleceu, ele é um profissional super competente, capacitadíssimo, único filho agora, profissional da saúde. Era um profissional bastante requisitado e ele deixou tudo. E o que ele me disse em relação ao cuidado, ao amor pela mãe e a obrigação de cuidar, me respondeu o que o Senhor disse, né? Nós deixamos tudo. Eu entendi o que meu amigo fez ao deixar tudo, o reconhecimento, o bom salário profissional, a vida financeira muito boa para cuidar da mãe, para se dispor a fazer tudo pela mãe. É tudo que um filho amoroso faz, inclusive dar banho, alimentar, trocá-la. Né? E esse meu amigo, eu confesso que ele não tinha esse perfil. Né? Mesmo sendo um profissional da saúde, ele não tinha esse perfil de cuidador, de ser daquele filho extremamente dedicado, ele não tinha. Mas a partir do momento em que ele precisou deixar tudo e se dedicar à mãe, ele o fez sem dúvida. Então, para cuidar da família e dar um testemunho, ele deixou tudo. Então, o Senhor respondeu tranquilamente o que é deixar tudo. Né? Mas é a resposta de Deus. Né? Me veio através da conversa que nós tivemos sobre gratidão, sobre amor incondicional. Né? E ele não é alguém que tenha o conhecimento da palavra de Deus, não tem um relacionamento, ele não é uma pessoa, ele é aquele cristão católico que passou pela igreja, foi batizado, não fez primeira comunhão, não foi crismado, ele apenas é um católico não confessional. Mas quando Deus o chamou, ele prontamente respondeu. Né? E talvez vocês me perguntem, ora, por que ele e você não colocam as mães numa casa de repouso para que elas sejam bem cuidadas e vocês voltem à vida profissional? Muita gente nos perguntou. E eu vou fazer a mesma pergunta que ele me fez. Você colocaria o seu filho, a sua filha numa creche, numa instituição de internato e iria visitá-la apenas uma vez por semana ou a cada 15 dias, porque você confiaria que as pessoas estariam fazendo tudo o que você faria? Eu pensei bem e respondi para ele, certamente não. Ele falou, é bem assim com a minha mãe. Ela fez tudo por mim, por que eu não vou fazer tudo por ela agora? No reino de Deus, todo o serviço de ministração, a palavra, o louvor, administrar as crianças, administrar o patrimônio da instituição, todos são chamados, né? E todos muito importantes. Todo ministério é importante. E tudo quanto nós fazemos necessita de um chamado, necessita ser autenticado pelo chamado do Senhor e pelo Espírito Santo. Na juventude, nós somos todos cheios de vigor e ímpeto. Nós queremos que tudo se resolva do nosso jeito, muito rápido, e a gente quer fazer tudo. Eu me recordo que na juventude, aqui em Jandira, nosso ímpeto era tremendo. Nós alcançamos muitas vidas, mas causamos muito estrago. Fizemos coisas que hoje a gente pensa, puxa vida, podíamos não ter feito assim. Na verdade, nós éramos semelhantes a um vento forte, que move as imensas pás de uma hélice eólica de uma usina para produzir energia elétrica. Mas nós também éramos como o vento forte que arranca o telhado, que destelha casas, derruba árvores e faz o maior estrago. Quanto estrago fizemos na nossa vida pessoal, nos relacionamentos, até mesmo com os nossos pais, porque nosso ímpeto era
devastador. A gente queria conquistar e converter todas as pessoas à unha. Hoje, na maturidade, a maturidade nos ajuda a refrear esse ímpeto, nos acalmou o coração, também nos ajuda a pontuar o caminho para os mais jovens. Como os amados irmãos, o Pedro, o seu Franco, Dona Elza, Vera e tantos outros irmãos, o Cláudio, sobretudo, que muitas vezes precisou ser firme, ter o pulso firme para nos acalmar e pôr freio no nosso exagero. Mesmo assim, mesmo com todo o cuidado desses irmãos, muitas vezes nós éramos como um carro ladeira abaixo, não tinha jeito de segurar os nossos exageros. Hoje olhamos para trás e pensamos, puxa vida, como a gente era exagerado. Mas louvado seja Deus, o nosso exagero, o nosso ímpeto foi sendo burilado, acalmado, transformado pelo Senhor, e hoje o Senhor nos dá, não vamos dizer sabedoria, não nos dá grande conhecimento, mas nos deu maturidade para pensarmos bem, para pontuarmos e termos o cuidado de não sermos exagerados. Eu creio firmemente que esses irmãos fizeram conosco, como quem trabalha um instrumento, prepara bem. Um ministro do louvor que usa um instrumento de cordas, ele tem o cuidado da afinação, ele tem o cuidado de deixar o instrumento bem preparado para ser usado. Os irmãos que cuidaram de nós, que nos instruíram, tinham esse chamado de cuidar de nós, de nos instruir, nos encaminhar para o trabalho do Senhor. E eles ajudaram a formar cidadãos dos reinos, do reino de Deus, dos reinos dos céus, que nós somos hoje. Ser chamado a servir não tem nada a ver com a capacidade intelectual, com posição social, com bens ou riquezas. Tem tudo a ver com um coração disponível e a coragem de declarar a Deus: Senhor, o que queres que eu faça? Ao concluir essa reflexão, eu quero partilhar com vocês, antes de concluir, eu quero partilhar com vocês um texto do capítulo 1, dos versos 28 a 30 de Lucas e depois do 36 e o 38. Vamos começar do 26 para que a gente possa contextualizar. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Porém ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que salvação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Mas o que é achar graça diante de Deus? Eu pergunto hoje para nós, quais os requisitos para sermos chamados a servir? Deus, que o Senhor encontre graça em nós. De nós mesmos não podemos nada. Maria se perturbou muito. Nos versos 36 a 38, Maria questiona: no 34, Maria diz ao anjo: como você fará isso, visto que eu não tenho relacionamento com homem algum? E então o anjo diz a Maria: até Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era estéril. Pois para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor,
cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Observem o que disse Maria: eu sou a serva do Senhor. Ela é chamada, ela tem dúvida, mas ela pergunta como isso vai acontecer. Quando o anjo diz qual é o requisito, ela encontrou graça, o Senhor encontrou graça nela, porque nela mesma, de si mesma, ela não tinha condição de ser a mãe do Filho de Deus, de reinar, de gerar o Filho de Deus e torná-lo homem encarnando-se para nos resgatar do pecado. Mas, quando o Senhor encontra graça em Maria, ela diz: eu sou a serva do Senhor. Então, em nós não há condição alguma, não há capacidade alguma. Quais os requisitos que nós precisamos? Precisamos que o Senhor encontre graça em nós precisamos crer no impossível e dizer sim. Esses são os requisitos. E, sobretudo, que o Senhor use o nosso coração, que o Senhor tome a nossa vida e se faça em nós aquilo que melhor lhe apraz. Essa é a minha mensagem, esse é aquilo que quero dizer. Todos nós, somos chamados a servir, não uma grande obra, não construir um grande reino, mas sermos cidadãos dos céus. A pequena coisa que nós formos chamados a servir, precisa ser bem feita, e precisa ser feito com um coração grato, com a certeza de que não sou eu quem faço, mas que foi o Senhor que encontrou graça em nós.